que tal? Me chamo Andrecito Mexicano, sejam todos bem-vindos. Esse canal aqui é o Ceará Eterno Negada. Tem uns que estão pensando muito na final de Copa do Brasil, muitos estão pensando muito na subida para a Série A, que é a mina dos ovos de ouro pro Vozão. Aí eu vou detalhar como é que vai ser até a chegada dessa final e como vai ser a estreia do Ceará na Série B. Falar um pouquinho ontem do nosso aniversário da final da Copa do Nordeste, o esporte que teve um jogão de bola com o Coritiba, o Coxa Branca lá do Paraná. O Sport saiu ganhando de 1-0 lá no Couto Pereira. O Coxa foi lá e empatou, o Coxa foi lá e virou para 2-1, o Sport 2-2, o Sport fez 3-2 e 3-3, e o Coritiba no final ainda teve um gol anulado, ia ser 4-3 Coritiba no jogo de ida, valendo muita grana, tanto para Coritiba que está na Série A, como para o Sport, que é o nosso adversário na Série B, e é o nosso adversário na decisão da Copa do Nordeste. Falar do Sport. Então o Sport teve esse jogo 3-3 lá no Couto Pereira. Ele vai ter depois desse jogo agora, sábado, Retrô e Sport 4h30, primeiro jogo de ida da final do Pernambucano. Depois ele ia ter CRB e Sport, jogo adiado, que não vai ter mais. Ele vai ter Ceará e Sport, jogo aqui, primeiro jogo da decisão, que você vai ter que estar lá fazendo a sua parte, cantando, incentivando os jogadores contra o time do Sport, jogo de ida, e é onde se decide a Copa do Nordeste, porque o Ceará saindo de 2-0, como eles fizeram em 2014, é muito bom pra gente. Pra mim o Ceará já vem com Varley, a dupla de zaga vem Thiago Pangussari, vem o nosso Luiz Otávio pela esquerda, o Formiga, a galera tem que saber como é que tá o Formiga. Na volância ali, eu acredito que volta o Richardson ao lado do Arthur Rezende e o Chay como de ligação. Pela esquerda, Janderson. Pela direita, o nosso Eric, menino assistência e fazedor de gol. E na frente, o Vitor Gabriel. Esse é o primeiro jogo da final e você tem que estar lá incentivando o jogo pro Brasil todinho, valendo para mim um pentacampeonato, porque o Ceará ganhou do Remo, ganhou do Náutico, ganhou do Bahia e tá valendo uma revanche de 2014 contra o Sport. Se for contar contra o time, contra só a Copa do Nordeste, o Ceará perdeu em 2014, ganhou em 2015 contra o Bahia, aí ganhou em 2020 contra o Bahia, perdeu em 2021 contra o Bahia e tá valendo agora 2023 contra o Sport. Vale um tricampeonato Nordeste, juntando tudo Norte-Nordeste com o Nordeste, vale um pentacampeonato. Aí depois o Sport, que ia ter o Sport vai jogar contra o Retrô, né? Final da final, mais canseira pro Sport, mais canseira para Wagner Love, mais canseira pro time do Edinho, mais Edinho que é ex-Fortaleza, né? O Wagner Love que é um cara consagrado, tem que ficar de olho também no Juba, que o Bahia tá querendo o Juba, é um senhor jogador de bola. E outro também por ali é o Jorginho, aquele Jorginho cansado, que lá no Sport faz a diferença também. Aí eles têm a decisão da decisão, final da final, Sport e Retrô, né? Depois do jogo, o primeiro jogo aqui da Copa do Nordeste. Aí eles têm um jogo anulado contra o Vila, início de Série B. Aí tem a final da final lá contra o time do Coritiba, né? Para quem vai para a quarta fase. Sport e Coritiba às 9h30 numa terça-feira, para quem vai chegar na quarta fase de Copa do Brasil. Ele tem outro jogo anulado, o segundo jogo dele na Copa da Série B, né? Da Série B, Novo Horizontino Sport, jogo adiado. E a final da final, Sport e Ceará, quarta-feira, 9h da noite, dia 3/5. Tomara que maio venha bom para nós, que a gente se consagre campeão do Nordeste. O Vozão joga amanhã, certo? Mudando a página, o Ceará, nós, agora, o preto e branco. O Ceará joga contra o Ituano, caminhada em busca do acesso à primeira divisão. Uns dizem, mexicano, eu quero ser campeão do Nordeste, mexicano, eu quero o título da Série B, eu quero os dois, macho, eu quero os dois. Mas o Ceará tem que subir para a primeira divisão, certo? E eu quero ser campeão da Copa do Nordeste, afinal, vale muita grana, afinal, vale um título e a gente quer título, né? Aí tem o Ceará, recebe o Sport na quarta-feira, jogo de decisão, jogo de casa cheia, 9h30 da noite, vale o sacrifício pelo Alvinegro de Porangabuçu. Aí o Ceará, depois do primeiro jogo da final, recebe o Guarani, sábado, 6h15 da noite, no dia 22/4. Ceará com o segundo jogo de Série B, terceiro jogo de Série B,
né? Ele recebe o Ituano, o Guarani, o ABC. Vai lá para o Natal enfrentar o ABC, jogo de domingo às 18 horas, dia 30 do 4. E aí encerra a Copa do Nordeste, Sport Ceará, quarta-feira, 9 horas da noite, no dia 3 do 5. É essa a agenda do Ceará, é essa a agenda do esporte. Nessas agendas, né, já dá para o Ceará testar o Maranhão, que não jogou, dá para o Ceará testar o Eric Pulga, dá para o Ceará testar o Pedrinho, dá para o Ceará tentar fazer uma formação no 4-4-2 clássico, com a primeira linha, como eu falei, com o Batendeira pela direita, Formiga pela esquerda, dupla de zaga, pode ser até o David Ricardo no lugar do Luiz Otávio, e o próprio menino que chegou agora, o Júnior Santos, se não falha a memória, que é um zagueiro que o Ceará contratou. Ele pode jogar com 2 volantes ali na frente da zaga, que para mim 2 volantes de pegada pode ser o Kaique e o próprio Richardson. Aí tem que ter 2 meias, né? O Chay seria um meia titular absoluto, e ao lado do Chay, quem você colocaria? Colocaria o Guilherme Castilho, ou você colocaria o próprio Jean Carlos, que não está indo tão bem com o manto alvinegro, mas a gente sabe que ele tem muito futebol, mas é um jogador que de lampejos, não é um jogador, né, que está em subir em ascensão, não, é um jogador até bastante rodado. E lá na frente a gente tem um titular absoluto, que é o Vitor Gabriel. Quem você colocaria ao lado do Vitor Gabriel? O próprio Luvanor, ou o próprio Igor, que gostava de jogar como segundo atacante, fez 10 gols no ano passado, ou então até o próprio Álvaro, que eu não sei onde está o Álvaro, se ele se machucou ou não, que ele fez até aquele terceiro gol na decisão contra o time do Fortaleza, que ele, né, brigando por espaço ali com o Tite botou o pé na bola, mas eu dou o gol pro nosso Álvaro, porque ele estava brigando ali com o Tite. Se o Tite não bota o pé na bola, quem ia botar ele fazendo 3-1 para o time do Vozão. Então essas informações. É, mexicano, você é louco, sou? Então segue nós, deixa o like, vai Vozão! Ceará!